Tabu? Que tabu? Não existe mais tabu em Itaquera. O São Paulo consegue um resultado gigante, expressivo e histórico. O São Paulo, na administração Carpini, faz história e acaba o tabu que já durava por volta de uns 10 anos. 10 anos que existia o estádio em Itaquera e o São Paulo não tinha uma única vitória. No caso, trazendo um pouquinho pro lado do Palmeiras. O Palmeiras é o time, tirando o Corinthians, que é o que tem mais vitória em Itaquera. O São Paulo consegue pela primeira vez. Então, com totais méritos, né? Teve todos os deméritos do Corinthians, que é um futebol que assusta pela ausência de futebol. Mas o São Paulo não tem nada a ver com isso. E jogando um futebol não tão melhor como das últimas vezes. O São Paulo foi no último, ou até no penúltimo jogo que jogou em Itaquera, não venceu. Teve jogo que perdeu, que empatou, que o São Paulo jogou até melhor. Mas por falhas capitais, acabou levando gol. Acabou deixando de vencer a partida. Mas dessa vez não. São Paulo que, primeiro tempo, pra mim, o São Paulo mandou na partida. Eu ia usar o termo atropelou, mas não chegou a tanto. O São Paulo controlou. Isso nas mãos e na ideia de Thiago Carpini, o São Paulo controlou a primeira etapa contra um Corinthians acuado. É uma das coisas que mais assusta no Corinthians, o Corinthians fora de casa, o Corinthians em casa. O Corinthians fica acuado, com medo, recua todas as linhas e só dá a bola para o adversário. Isso aqui não cria. Quando tem a bola em seus domínios, ou com o Cássio, ou com o Fagner, ou com os zagueiros, é chutão para frente. Para quê? Para tentar pegar uma correria desordenada do Romero, para tentar uma bola de canela, uma bola vadia, uma bola despretensiosa e fazer um gol. Só que isso não acontece. Dos poucos que se salvam do time do Corinthians é o Romero, né? Acho que isso dá para se dizer. Tanto que quando ele foi substituído, ele foi aplaudido, um dos poucos. Ao contrário de Yuri Alberto, que foi totalmente execrado, né? O passe dele de peito, a lá futevôlei, só que pro chão, e ele caindo e estabacando a cara no chão, foi uma cena deplorável. Óbvio, para quem não é corintiano, deu muita risada. Eu tive crise de risos porque vendo uma cena grotesca e dantesca disso. E esse é o centroavante do Sport Clube Corinthians Paulista. Então, e tá só começando o ano corintiano. Tá só começando o ano e estamos no mês de janeiro ainda, né? Quase já fevereiro, mas ainda é janeiro. E o Corinthians tá sendo isso aí. Ano passado foi isso aí. Detalhe, tem uma coisa para poder assustar um pouco mais o corintiano. Assusta um pouco mais, né? Depois eu falo com mais a fundo o corintiano. O Corinthians vai participar da primeira fase de Copa do Brasil e vai participar de Sul-Americana. Esse time do Corinthians não conseguiu pegar nem Libertadores, com 1.500 vagas. Não conseguiu, né? Mas vamos falar do São Paulo, que é o que importa. Vamos deixar o Corinthians pro final do vídeo, falar da vitória maiúscula do São Paulo, a vitória com autoridade. É assim que tem que jogar. O Corinthians é forte, o Corinthians é fraco, em Itaquera ou fora, tem que ser isso. Se o São Paulo quisesse, de alguma forma, dar um recado para o Palmeiras: Palmeiras, se você não jogar bola, você não vai ganhar da gente. Pelo menos deu a entender isso aí. O São Paulo jogou muito bem, né? Tirou o pé. Segunda etapa, o São Paulo... não vou dizer que o São Paulo jogou mal, mas flertou muito com o perigo no sentido de que ficou com até boa parte do primeiro tempo completo, fez 1-0, lá perto dos 10, 15 minutos, consegue o São Paulo fazer o segundo e depois disso tirou o pé total. Não ficou menosprezando, mas em vez de matar logo a partida, 2-0 em Itaquera é placar perigoso, mas o que acontece? É que não é perigoso mediante um time sofrível como o Corinthians. Mas o São Paulo soube jogar. E eu elogiei o Carpini pela postura, pela vitória, por tudo, mas teve um ponto que o São Paulo fazendo 1-0 no primeiro tempo, vai pro vestiário com 1-0, mas
deixar por todo o tempo, o primeiro tempo, com o São Paulo mesmo fazendo um gol, Lucas Moura se arrastando em campo. Então, o São Paulino, até muitos que entraram em contato comigo, falando assim, pensando na Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, por que não tira ele? Isso pareceu até um pouco inexperiência ou falta de pulso do Carpini de chegar. Não, eu tô vendo que você tá mal fisicamente, sai, porque domingo eu vou querer você. Não vai indo. Aí se partir do jogador, eu não tô bem, eu vou sair. Aí que ele sai. Então pra mim acho que faltou um pouco de pulso do Thiago Carpini de falar: Lucas, eu tô vendo que você tá andando, se arrastando em campo. Tá prejudicando o São Paulo, que é o mais importante. Então, demorou demais. Vai que numa dessa ele tenta dar uma estilingada, que ele até driblou. Teve um lance que foi até interessante. Ele driblou 1, 2. Quando ele foi pra cima do terceiro, assim, enroscou pra lá e pra cá, ele acabou mais passando a bola. Não foi tão incisivo, porque não sei se ele tá um pouco mais comedido, para quê? Para não agravar uma provável ou uma pseudo lesão. Então ele teve ele driblou um, driblou outro e ficou meio que amarrado. Você sentia que ele não tava tão solto assim. Então é o tal do Carpini, ele flertou com perigo. No caso, vai perder pra Supercopa do Brasil, perder um jogador do tamanho de um Lucas Moura, que jogou no sacrifício. Você percebeu que não tava. Mas em compensação, São Paulo jogou muito bem da parte pra frente, né? Com o Luciano e Caleri. E também pode falar um pouco do Rato também. Para os meus olhos passou um pouco desapercebido, mas ele também deu assistência pro gol também. Ele muitas vezes o Rato ele passa desapercebido porque ele é um jogador invisível. Ele é um jogador que joga por time. É o tal do formiguinha. Ele faz o serviço sujo para os outros brilharem. Falando de Luciano, tem o combo Luciano, que não tem como separar as partes. É um jogador voluntarioso. Ele não é o craque que ele pensa que é. Ele é um bom jogador. Se tratando de Brasil, a técnica que ele tem é muito suficiente. Ele municia muito bem. Ele faz um par muito legal com o Caleri. Mas só que o que estraga dele é duas coisas. Ele achar que ele é mais do que ele é. Isso pra mim estraga o Luciano. E ele querer ser mais homem do que os outros. Toda a dividida ele quer chamar pra briga. Ele provoca. Ele olha pra torcida. Luciano, joga a tua bola. A sua bola é suficiente para fazer o São Paulo vencedor, que é o que realmente me importa pro São Paulino. Não você ficar provando, eu sou mais isso, eu sou isso. Olha, você tá vendo? Eu confrontei torcida tal, eu intimidei, eu botei a mão na cara, eu fiquei com o dedo em riste. Não precisa. Já o Caleri não, ele é incansável. Jogar os 90 minutos. Você viu, quando ele vai dar a entrevista, ele tá esgotado, porque ele não para. Busca todos os lances. Tanto que o lance do primeiro gol foi insistência dele. O zagueiro puxando a camisa, e ele vai lá tropicando, tropeçando e acaba dando a cavadinha e matando o Cássio. Foi jogada de rara categoria do Caleri, porque qualquer jogador chutaria em cima do Cássio. Isso lembrou o quê? Aquela Libertadores 2012, que o Diego Souza tocou no cantinho. Se cavasse, tinha coberto o Cássio, né? Acredito, mas não, quis tocar de cantinho. Cássio buscou. Você tem que pensar além do Cássio para poder vencer o Cássio. Jonathan Caleri fez 1-0 pro São Paulo. Aí depois no segundo tempo, São Paulo teve as mudanças, continuando jogar bem até antes do segundo gol, né? Depois do São Paulo, depois do segundo gol, tirou bastante o pé, não levando tão a vera, tão com afinco a partida, né? Mas bola levantada na área, e Luiz Gustavo mais uma vez, até tava conversando, assistindo o jogo aqui em casa, e é um dos jogadores que ficou marcado, participou do 7-1, que falou de 7-1 é falar da pior desgraça do futebol brasileiro. Mas Luiz Gustavo, se tratando de futebol brasileiro atuando aqui no Brasil, Luiz Gustavo sobra. Eu até comentei, falando algo sobre um Oscar, se viesse da China para jogar aqui no Brasil, mas ia sobrar. Tipo um Bernard, jogadores que jogaram, que foram taxados de um Hulk. Um Hulk, se tivesse num time como um Palmeiras ou num Flamengo, ele ia fazer muito mais gols. Tá no Atlético Mineiro, deixa os gols dele também. Mas, então, você vê que trazendo pro São Paulo, é um time que jogou
direitinho, jogou certo, devido, que nem sempre citando. Perdeu, o São Paulo perdeu um pouco da concentração, tomou o gol, já era 90, 91 minutos de jogo, já estava nos acréscimos e o São Paulo não flertou com a derrota porque o Corinthians não assustou. Tirando a bola na trave do Yuri Alberto e o gol de Arthur Souza do Corinthians, o Corinthians não criou, parecia que o jogo era no Morumbi, né? Morumbis. Mas São Paulo fez isso por onde? E uma coisa que tem que salientar também, uma coisa que tem que falar pro São Paulino, o que? O lado negativo. Mais uma partida do São Paulo que tem falha da zaga. A zaga fica ou estática ou marca errado e sai gol do adversário. Os jogos do São Paulo, tanto na vitória contra o Santo André, tomou um gol do Santo André com falha da zaga. 1-1, empatou com o Mirassol, o jogo no interior de São Paulo. Falha na zaga, aquela zaga parada, ninguém pegou ninguém. Quanto à Portuguesa, foi só 1-0 gol do Luiz Gustavo, não tomou gol, né? Porque a Portuguesa pouco ofendeu, o São Paulo controlou tanta partida. Tanto que a inoperância da Portuguesa me lembrou muito a ineficiência do Corinthians. Tanto se forem jogar Portuguesa e Corinthians, eu acho que dá um 0-0. Os dois times são igualmente medonhos. Mas o lado negativo que eu falo no sentido de focar no jogo contra o Palmeiras, valendo taça, mas contra um time fraco e tomando gol. Esse gol que tomou contra o Corinthians foi desatenção total, não era pra tomar. Todo mundo parado, guardando sua posição, bate, rebate, o cara pegou e deu meio com um biquinho no ângulo. Mas não pode tomar um gol desse. Ah, mas o São Paulo ganhou, sim. Mas você está contando sempre que o ataque vai decidir. Mas o time do São Paulo não é composto só de ataque. Tem que ser a defesa. E um ponto que eu quero dizer. Arboleda jogou muito bem. Mas Diego Costa, junto com o Arboleda, ele não me agrada. Eu até já compartilhei opiniões, conversei com São Paulinos. A maioria dos São Paulinos que eu converso dizem que o melhor no elenco atual do São Paulo, o melhor companheiro pro Arboleda era o Beraldo. Foi embora, então esquece Beraldo. Dos que estão disponíveis, quem é? Alan Franco. Esse porque ele joga mais sério, ele meio que ele complementa o futebol do Arboleda. Diego Costa, não vou dizer que ele é muito clássico, muito habilidoso, então ele quer brincar demais, acaba no caso, até certo ponto, atrapalhando, né? Alguma jogada que você tem que ser mais firme, mais sério, mais viril. Então o time do São Paulo falha nesses pontos que podem custar taça, título, no caso. Então vamos para a escalação do São Paulo, né? Já para essa reta final falando de São Paulo, mas já partindo para falar de Corinthians. Rafael no gol, Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Wellington. Rafinha é um salto de... Pra mim não jogou tão bem assim, mas é um salto de qualidade se comparar ele com Igor Vinícius. O Moreira entrou, até me agradou, né? Ele é bom, ele é ágil, ele corre até rapidinho, espertinho, serelepe, né? Mas o Rafinha é o Rafinha, né? É um salto... Só de ver um Rafinha em campo, mesmo que ele vai se aposentar no final do ano, o Rafinha é o Rafinha, né? Então, o atacante que vai bater de frente com ele... respeita, né? Não é o Igor Vinícius, é o Rafinha, então respeita. À frente, a dupla de volantes, que pra mim é a melhor que o São Paulo tem à sua disposição, não tem o que inventar. Tem Luiz Gustavo, tá bom, abrindo passagem, o seu lado artilheiro, fazendo gol, tanto contra a Portuguesa, fazendo gol no Corinthians. Em clássico na capital, ele faz gol, né? Que não faça contra o Palmeiras, pelo amor de Deus, né? Tá aí, né? Fez gol na Portuguesa, fez gol no Corinthians, próximo jogo é o Palmeiras. Apenas estou falando. Mas Pablo Maia e Alisson, pra mim, é a melhor dupla que faz o São Paulo jogar melhor, né? Então, não sei como seria um São Paulo com 3 volantes, Luiz Gustavo, Pablo Maia e Alisson, abdicaria quem? Tiraria um Rato? Tiraria um Luciano mais esquentadinho? Então, mas Pablo Maia e Alisson, pra mim, é a melhor dupla. Só que o melhor jogador é Luiz Gustavo. Que não participa dessa dupla. Mas à frente, Luciano, Caleri, Lucas e Rato. Lucas, pra mim, que eu falei, não jogou. O São Paulo jogou com um a menos
Tanto, o Corinthians ficou com um a menos por causa da expulsão do jogador do Corinthians, né? Idiota, largou o braço aqui, falou, eu bati no peito. Não bateu, o Caetano pegou, ele bateu o braço no peito e subiu. Esse que subiu, pegou. Não vou dizer que machucou, não sei o que, fez aquela lesão, não, mas pegou. O VAR viu, toma. Então, o sol não nasce pra todos, né? O sol nasce pra todos, mas a sombra não é pra todos, dizem, né? Na frente o Wellington, Rato, Caleri e Lucas, como estava dizendo, o Lucas não jogou bem, né? Porque se arrastando, Caleri um leão incansável, Luciano, se não fosse a parte do temperamento, ele seria melhor do que ele é, né? Ou menos do que ele acha que ele é. E o Wellington, Rato, jogador invisível, que joga pro time, municia o ataque, sem aparecer muito, sem muita frescura. É o jogador efetivo. Jogador que todo técnico gosta. Então, São Paulo, vitória maiúscula, que sim, dá um recado pro Palmeiras. Palmeiras, abre o olho. Palmeiras, se quiser ganhar do São Paulo, vai ter que jogar bola. Agora o momento mais divertido que pra mim, né, torcedor do Palmeiras, que eu comemorei sim, gols do São Paulo, eu gritei gol, porque eu sou palmeirense e sou anticorintiano. Torço para o Palmeiras e torço para todos os times contra o Corinthians. Mas, que o São Paulo, como assim você pode torcer pro São Paulo? Num caso específico, totalmente específico, eu chego à loucura de torcer pro São Paulo porque é contra o Corinthians, né? Então o Corinthians, jamais eu vou gritar gol pro Corinthians. Eu grito gol pro São Paulo porque é contra o Corinthians. É mais um gol contra o Corinthians do que um gol pro São Paulo. Mas, felicidade para quem não é corintiano. Mas falando de Corinthians, a ruindade do Corinthians assusta. Ganhando ou perdendo, o futebolzinho do Corinthians é esse. Acuado, com medo, bolas esticadas. Romero, me salva aí, faz a sua correria, faça gol de canela. Yuri Alberto, acorda, deixa de ser burro. Que o mano mesmo falando, Yuri Alberto, você é burro. E ele mentiu? Não, mas muitas vezes a verdade dita em público magoa, né? Tanto que ele ficou até ofendidinho quando fizeram a leitura labial dele com aquele dublador, falando que, não precisa me chamar de burro na frente de todo mundo, né? Não deveria, né? Mas já fez. Acontece. Então, mas a ruindade do Corinthians assusta, porque quando você vê o único foco de algo próximo do que a gente chama de futebol é no Romero. Eu repito, Romero, que é totalmente voluntarioso. Técnica zero, afobação 1000. E futebol você não vê no Romero. Mas parece que você vê futebol no Romero porque você vê Yuri Alberto, você vê Fausto Vera tirando de volante, sendo improvisado como ponta. Também não produziu nada. Rojas, uma tiriça, uma preguiça, não vejo nada. Raniel e Maicon, tenta fazer o arroz com feijão que Pablo Maia e Alisson faz muito bem, mas só que Raniel e Maicon, o nível é menos, né? Você vê a zaga corintiana, Fagner, sim, Fagner ainda é jogador do Corinthians. Aí tem Félix Torres, porque engraçado que todo mundo vai falar, Félix Torres, grande zagueiro do Equador, Copa do Mundo. O que já fez o Equador em Copa do Mundo? Jogador de Copa do Mundo. Tá bom, desculpa, já falou. Beleza, né? Anderson Polga também jogou Copa do Mundo, né? Mas beleza. Hugo. Quem é o Hugo? Não sei. E o Cássio que salva. O Corinthians era pra ter tomado mais quando o São Paulo estava bem com sangue nos olhos. Mas o Cássio não faz gol. O Cássio evita gols, né? O Cássio não é o Rogério Ceni que evita e faz. O Cássio só evita. Poderia ser mais. Mas esse time do Corinthians aqui dá calafrios para quem é corintiano. E enche de sorrisos e alegrias quem não é corintiano. Ou quem é palmeirense, né? Então, para mim esse jogo para mim hoje foi uma diversão. Corinthians em má fase, o São Paulo com vontade de vencer e não tinha o Palmeiras no meio. Então eu apenas comi salgadinho e tomei cerveja, né? Fiquei contemplando a paisagem só e rindo bastante. Coisa a se mencionar, o clima do Corinthians, né? Não podemos deixar de falar. O Corinthians já foi para esse clássico majestoso em casa, pressão da torcida, lotando Itaquera. O clima do Corinthians, Mano Menezes, né? Obviamente respaldado por uma multinha de 20 milhões de reais se ele for mandado embora. Eu duvido, nem por um caralho, que ele não vai querer. Pode parcelar aí. Não vai, ele vai querer notinha em cima de notinha. Ele vai querer à vista. É o direito dele, né? Mas ele criticar no microfone o Raniel, que deu um chute errado. Aqui não é Cuiabá, aqui é Corinthians, não sei o que. Tem que jogar
mais certinho, mas aqui é Corinthians, aqui não é Cuiabá. Último Campeonato Brasileiro, o Cuiabá terminou na frente do Corinthians. Sim, né? Corinthians, tantas glórias mil, tu és orgulho dos desportistas do Brasil. Terminou atrás do Cuiabá, né? Então o Mano Menezes falou merda. Aí a próxima pérola do senhor Mano Menezes xinga em público, gritando com o Yuri Alberto: você é burro, você é burro. É o que nem eu falei. Mentiu? Não mentiu. Mas a verdade dói aos olhos do público, né? Se fosse portas fechadas no vestiário, falando: cara, você faz aquele negócio, você chuta errado, não sei o que, você fez falta, não sei o que. Só olho no olho, mas pra todo mundo o cara fica melindradinho. Então, condeno o Mano Menezes? Sim, mas nem tanto assim também, né? Porque, que nem eu falei, hoje era um jogo pro Yuri Alberto falar: tá vendo, mano? Eu jogo muito bem. Ele foi tentar dar um passe de peito e bateu com a cara no chão. Eu falei: mano, eu acho que o Mano tem um pouquinho de razão. Ele só falhou o Mano em falar em público. Mas que o Yuri Alberto é um tremendo nada, ele é, né? Então, eu inocento, mas depois não inocento tanto assim o Yuri Alberto, porque ele deu um motivo, não tem jeito. Que eu falei, como eu já tinha citado falando do time do Corinthians, né? Quando eu falei da escalação do Corinthians, que é um catado, o time do Corinthians é um catado, e é um catado sem tática. A tática do Corinthians é bola esticada pro Romero, e se sobrar uma bola, sei lá, uma bola de cabeça pro um Félix Torres fazer algum gol, só por causa da sua estatura, não pelo futebol, né? Pra mim não apresentou nada. Diz que é um bom zagueiro, Copa do Mundo. Me prove alguma coisa, né? Mas é Copa do Mundo, né? Equador. E é só Romero, né? O Corinthians tá tão feio, para usar uma palavra não tão bruta assim, mas o futebol do Corinthians é feio. Tanto que o Romero é o melhor jogador do time. O Cristiano Romero. Calma, Corinthians, calma. Isso se chama carência. Isso se chama carência. Você endeusar. Eu sei que é na brincadeira, eu sei, Corinthians, que eu sei que é na zoeira. Cristiano Romero. Porque se a gente olha, mas quem é o companheiro de Cristiano Romero? O novo Cristiano Ronaldo? Yuri Alberto. Mas tá bom, aí o Romero vira craque. Tá bom, Corinthians, eu passo um pano pra você. O Romero, se comparar com o Yuri Alberto, é craque. Coisas boas pra poder falar também pro Corinthians, coisas boas pro palmeirense, pro São Paulino, pro flamenguista, pro não corintiano. O Rubão, né? Rubens Gomes, diretor do Corinthians, tinha falado: Palmeiras e Flamengo. Acabou a farra acabou. O Corinthians, seremos competitivos. Pega São Bernardo, perde. Pega São Paulo, perde. Pega Ituano, perde. Pega o Guarani, ganha. Mas com futebol igual dos que perdeu. Então, você vê a placar, você vê a tabela de classificação, futebolzinho é igual. Esse futebolzinho, se jogar para o Campeonato Brasileiro, o que será do Corinthians? Falar que vai cair. Vai brigar para isso, para cair ou não cair. Para brigar para não cair, ninguém briga para cair, né? Então, cai sozinho, sem brigar. Mas vai ser mais um ano do Corinthians ver rivais empilhando taças, conquistas. Até o São Paulo, que não estava ganhando nada, foi campeão de Copa do Brasil. E o Corinthians passou mais um ano inteiro sem nada. O Corinthians fez a festa. Parecia que tinha ganhado o torneio da Galáxia por causa de uma Copa São Paulo. Talvez a Copa São Paulo seja o único título do Corinthians. Não é nem profissional, né? Parece um pouco de zoeira, mas é fato, né? O Corinthians está comemorando bastante Copa São Paulo porque o time profissional não dá esperança que o Corinthians vai fazer alguma coisa de bom. Então esse time do Corinthians, na voz de Rubem Gomes, né? O Rubão, a farra acabou, né? E engraçado que foi falar isso com quem? Justamente com o Palmeiras e Flamengo, hein? Ô Palmeiras, Flamengo, acabou a farra, Coringão voltou aqui. O vai de bet, bilhões e bilhões, não sei das quantas. Calma. Então, pedir calma pra corintiano agora também não é legal, não é justo. Mas
Bom pra quem não é corintiano. O meu caso. Aqui, então, eu analisei. São Paulo 2, Corinthians 1. São Paulo, parabéns pela forma que jogou para poder vencer. Foi efetivo, foi disciplinado, foi correto. Então, até quando tomou o gol, soube administrar a partida. Poderia ter matado mais cedo? Poderia, deveria. Mas conquistou. O importante é isso aqui. Tabu? Que tabu?